Brasil, boa tarde, Cornélio. Hoje a gente vai começar a falar sobre séries de funções, né? O que é uma série de funções, né? Vamos supor que eu tenho um sinal, ok? Tudo que a gente faz em funções a gente pode fazer em sinais, né? Que é a nossa representação de sinais aqui são funções. Vamos supor que eu tenho um sinal, então, por exemplo, um f de t, é o sinal de interesse que eu quero analisar, e eu quero representar ele em termos de uma série de outras funções que eu vou chamar, por exemplo, um G0 de t, um G1 de t, G2 de t e assim por diante, né? Eu vou querer representar como uma série de outras funções, ou em termos de uma base de funções conhecidas, né? Então, representar esse sinal f de t em termos desse monte de funções aqui, dessa base de funções, equivale, como uma série, né? Equivale a descrever o f de t como uma soma, somatória em k, né? Ponderada por coeficientes dessa série aqui. Uma soma ponderada dos elementos da minha base. Tá? Isso aqui é um K. Então, esses elementos aqui são chamados coeficientes da série e GK de T são os elementos da base da minha série de funções. Tá? Então, representação em séries é isso. Né? Todas as séries que a gente for ver, a série de Taylor, a série de Fourier, outras séries que tem por aí, a série de McLaurin, a série de Hilbert, elas são representadas por uma soma ponderada de funções base. Tá? E o que define uma série, por exemplo, aqui nessa aula a gente vai ver sobre a série de Taylor, um pouquinho mais de profundidade. O que define a série é qual funções básicas a gente vai utilizar, quais funções básicas a gente vai considerar aqui. Cada uma tem uma propriedade, cada uma tem uma utilidade. E determinar uma série, na verdade, ela consiste em determinar quais são os coeficientes, os valores dos coeficientes daquela série. Tá? Por que isso é interessante, né, em termos de sinais e sistemas? Porque muitas vezes a gente trabalha com sinais desconhecidos, sinais que a gente a priori não sabe exatamente o que vai acontecer. E como que a gente vai determinar o comportamento do meu sistema em termos de um monte de função que eu não sei o que é? Né? Como é que eu posso fazer uma sistematização disso daí? Uma coisa que é interessante é a gente, em vez de representar esse sinal da forma original dele, f de t, eu posso representar em termos de várias funções, que são funções que eu conheço a priori, são funções base aqui, funções que eu já sei como que é a cara deles, né? E se eu sei o comportamento da minha função para cada uma dessas minhas funções base, se eu souber o comportamento da minha função para cada uma dessas funções base, eu vou saber para uma combinação linear delas, se o meu sistema satisfizer algumas propriedades, a gente fala isso em algumas aulas aqui para frente. Se a gente sabe como ela se comporta para cada um dos elementos da minha base, eu vou saber como ela se comporta no caso geral. Então, por exemplo, se a minha base aqui for um integral, né, eu vou saber como que vai ser um sinal que seja uma soma de degraus, que é, por exemplo, um sinal que é constante por partes, como a gente viu nas aulas anteriores, por exemplo, um sinal que tem essa cara aqui de constante por partes. É uma soma de degraus, como se fosse uma série de degraus, ok? Então é por isso que é interessante a gente conhecer algumas séries. E uma outra coisa que é interessante é que, dependendo da série, e aqui em especial a série de Fourier, que vai ser o assunto da próxima aula, a análise desses coeficientes traz muita informação interessante sobre o sinal. É o pessoal que gosta de música, que gosta desse tipo de coisa, ela acaba achando bem interessante a série de Fourier. Tá? Bom, o que seria a série de Taylor? Vamos estudar um pouquinho mais em profundidade a série de Taylor. O cálculo da série de Taylor, o que seria? Né? Vamos supor que f de t seja uma função infinitamente derivável em torno de um ponto t igual a a. Então, eu vou definir um ponto fixo. Eu vou supor que ele é infinitamente derivável em torno desse ponto. Então, eu posso representar minha série, esse meu sinal, como uma soma que é descrita dessa forma. Tipo, uma soma de k igual a zero até infinito. Então, uma série infinita. Normalmente, as séries são infinitas mesmo. Tá? Dá de 1 sobre k fatorial, né? E aqui eu estou supondo que 0 fatorial é igual a 1, eu estou usando essa definição, tá? Da derivada késima em relação a t do f de t. Isso aqui tudo calculado. Desculpa, eu vou fazer assim, isso tudo aqui calculado em t igual a
Então, primeiro calcula a derivada késima da f de t, depois eu troco o t igual a, porque senão vai ser derivada de constante, né? Vezes t menos a elevado a k. Nossa, isso aqui tá uma coisa complicadinha. Eu vou chamar isso aqui de CK para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Opa, olha só, que coincidência, né? Vou chamar isso aqui de CK, porque isso aqui é uma constante que depende da função, claro, mas depende desse meu K, só o coeficiente da série. E eu vou, né, descrever ele um pouquinho aqui. Ele vai ser um C0 vezes um T menos A elevado a zero, que é simplesmente um C0, né? Mais um C1 que multiplica T menos A, mais um C2 que multiplica T menos A ao quadrado, mais um C3 que multiplica T menos A ao cubo, e assim por diante. Então, o que são minhas funções base, quando eu comparo aqui com essa minha expressão? O que são minhas funções base? São polinômios de grau k. Polinômio de grau 0, polinômio de grau 1, de grau 2, de grau 3, e assim sucessivamente. Então, o que seria a série de Taylor? Seria representar uma função, um sinal, em termos de um polinômio. O que é muito legal, porque vamos supor que eu tenho uma função toda louca, eu não sei como ela se comporta, como que é a cara dela. Mas eu sei como se comporta, por exemplo, o meu sistema quando eu coloco um polinômio, ou qualquer procedimento que eu vá considerar quando eu lido com polinômios, né? Então, série de Taylor é representar o meu sinal como uma soma de polinômios, tá? Deixando um pouquinho mais em evidência aqui esses C0s agora, o C0 seria simplesmente 1 sobre 0 fatorial vezes a derivada zerésima. Derivada zerésima, eu estou supondo que é a própria função, então seria o próprio f no ponto A. Tá? Mas o que seria o C1? 1 sobre 1 fatorial vezes a derivada do t. Eu vou representar dessa forma aqui. Eu vou representar como f' no ponto A. Aqui eu estou fazendo uma anotação bem compacta, que seria a derivada em t, e depois que eu faço a derivada eu troco t por a, vezes t menos a, mais 1 sobre 2 fatorial, vezes derivada segunda de a, essa aqui é a derivada segunda, tá? T menos a ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira, no ponto a, vezes t menos a ao cubo, e assim por diante. Então, nota que, apesar da expressão aqui original ser um pouquinho chata de entender, quando a gente expande os termos da soma, na verdade, a gente consegue entender o algoritmo. Derivada késima sobre k fatorial vezes t menos a elevado a k. Essa que é a ideia aqui da série de t. Tá? Vamos fazer um exemplo para a gente conseguir enxergar algumas coisas. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero representar a função f de t igual a seno de t. Né? Como que vai ser a representação dessa cara em termos de uma série de Taylor? Então, f de t, né? A derivada dela, vamos calcular algumas derivadas. Eu quero calcular em torno de t igual a zero, tá? Porque eu sei como funciona a seno em torno de zero, então show de bola. A derivada é cosseno, a derivada segunda é menos seno, a notação aqui, a derivada terceira é menos cosseno, e assim sucessivamente. Estou indo aqui só até o 3, mas ela vai infinitamente, tá? Ela vai continuando até. É que não vou escrever infinito aqui, senão o vídeo fica meio grande. Então vamos lá. Então primeiro é o f de a. O que é o f? O f é o seno de t. Para t igual a zero, vai dar seno de zero, que é igual a zero. Mais, agora, f' de t, que é o cosseno de t. Troco o t por a, né? Que é esse cara aqui. Então esse aqui é o f de a, que veio para cá. Esse aqui é f de t, linha de t, cosseno de zero que é igual a 1, vezes t menos a. Mais 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda, que é menos seno de zero é zero, que é zero, vezes t menos a ao quadrado. Então, por causa desse zero, corta, tá? Mas tudo bem. Mais 1 sobre 3 fatorial, vezes a derivada terceira, que é menos cosseno de zero é menos 1, vezes t menos a ao cubo. E assim sucessivamente, tá? Então, no final das contas, fica t menos a, menos 1 sobre 3 fatorial, t menos a ao cubo, mais 1 sobre 5 fatorial, t menos a à quinta, menos 1 sobre 7 fatorial, t menos a à sétima, e assim infinitamente. Okay? Então, eu consegui representar minha função seno. Minha função seno é aquela função que é assim, bonitinha, como uma série de infinitos termos.
tá? Como um polinômio de grau infinito. Beleza? Bom, e isso eu posso fazer para qualquer função que seja derivável no ponto, exponencial, cosseno, enfim. Muito bem. O que acontece, né, na prática? Na prática, a gente não pode usar coisas infinitas. Né? Usar infinito, a gente fica, né, lascado. Né? A gente não vai acabar nunca. É muito bom para demonstrações, coisas teóricas, mas na prática mesmo, quando a gente vai usar a série de Taylor, a gente usa só até um certo termo. Tá? A gente usa o termo, por exemplo, vamos supor que eu queira parar no termo de ordem zero. Então, se a gente quer usar a série de Taylor até o termo de ordem zero, eu vou considerar só isso aqui. Né? Então, minha função ficaria só igual a zero. Se eu considerar só minha função até o termo de ordem 1, então ela vai ficar tudo isso aqui. Vai ficar esse polinômio de grau 1. Se eu quero usar até o termo de grau 2, de ordem 2, eu vou ficar até um polinômio de grau 2 e tudo mais. Tá? E o que isso acontece na representação? Quando eu faço uma soma finita de termos, eu vou ter uma aproximação do meu sinal. Tá? Eu não vou ter mais o meu sinal original. Essa igualdade aqui, a partir do momento que eu considero uma ordem n, uma representação de até a ordem n, aquela igualdade ela vira uma aproximação. Tá? Eu vou ter que meu f de t ele vai ser aproximadamente igual a um somatório de k igual a zero até n. Então veja que eu não estou indo mais até o infinito. Né? De 1 sobre k fatorial, da derivada késima, e assim por diante. Então eu vou ter uma representação aproximada do meu sinal. E será que essa aproximação é muito boa? Então eu vou ter só o termo kn. Vamos ver um filminho aqui que eu montei. Então, aqui eu fiz um programinha, tá? Que faz um filminho da série de Taylor, tá? Então aqui eu fiz especificamente do seno, tá? Lá no MATLAB tem um comando que chama Taylor Tool. Você digita isso aqui lá no MATLAB, ele já abre a janelinha e você consegue mexer, é muito legalzinho, tá? Eu vou meio que representar, no Octave não tem ele, mas eu meio que programei aquilo especificamente para o seno. Eu vou fazer pouco a pouco para cada valor de n aqui, então eu vou representar como que é o resultado da série para cada valor de não que eu considero aqui, eu vou fazer de 0 até 17. Então vamos lá, o que acontece no sinal. Então em azul é o meu seno, tá? É o meu sinal original, e em vermelho é a minha representação em série de Taylor. Tá? No termo n igual a zero, como a gente viu aqui no rascunho, é simplesmente zero. Né? Então f de t igual a zero está aqui na função totalmente igual a zero. Tá? Quando for considerar o termo t igual a 1, como a é igual a zero, né? Na verdade isso aqui ficou meio estranho, porque o a aqui é igual a zero. Né? Com o termo com o termo n igual a 1, é simplesmente a reta t, a minha representação. Né? Então, como é que fica aqui? Com n igual a 1, caramba. Então, esse aqui é o resultado para n igual a 1, que é a reta t. Veja como ela representa muito bem o seno em torno do ponto t igual a 0, que é o meu ponto A, meu ponto de interesse aqui, meu ponto que eu quis representar. Né? Quando eu for considerar mais termos, por exemplo, vamos considerar até 3, é porque os termos pares vão ser sempre iguais a 0. Né? Veja que ele consegue representar numa região maior. Né? Se eu colocar 5, ele vai representar uma região maior ainda. Né? Então, quanto mais termos eu utilizar, melhor fica a representação em torno daquele meu ponto. Tá? Então, localmente, próximo do meu ponto de interesse, a representação vai ser muito boa. Quanto mais longe eu for do ponto, pior vai ser a minha representação. Isso aqui é um polinômio de grau 5. Tá? Esse polinômio que tem só até esse termo aqui, né? Ele é dado por essa cara aqui em vermelho. Tá? Ele representa muito bem o seno em torno daquele ponto. Tá? Vamos considerar aqui 7. Estou tendo que fazer desse jeito tosco, mas enfim, né? 3, 5, 7. Está aqui. Vejam como ele representa uma região cada vez maior. Tá? Se eu considerar, sei lá, 20, vamos ver como é que vai aumentando 21, né? Para ser ímpar. Né? Então, olha só como ele vai aumentando a região em que ele representa super bem. Tá? Isso aqui é um polinômio de grau 20 e ele representa o meu seno com perfeição próximo do meu zero. E aqui, tipo, tá até numa região longe, né? Só que eu tive que usar 21 termos da minha série de Taylor. Tá? Se eu quero representar meu seno na sua totalidade de maneira perfeita, eu vou ter que usar os meus infinitos termos. Tá? E às vezes, para nossas aplicações em sinais, a gente pode usar um número finito de termos que, às vezes, para a gente interessa numa região mesmo. Às vezes a gente não precisa do intervalo infinito do sinal. Vai depender muito do que a gente está utilizando. Então, para isso que a gente usa bastante séries nesse contexto.
Beleza? Só como curiosidade, quando eu uso A igual a zero, a gente tem o que a gente chama de série de Maclaurin. Eu não sei como é que fala esses nomes, né? Desculpa se eu falei errado. Que é o equivalente à série de Taylor, mas especificamente para em torno do termo zero. Beleza? Então é isso, gente. Valeu!